A graça e a paz de Cristo nessa noite, Pastor Edmário mais uma vez, continuando assim com o nosso projeto de trazer esse convite à leitura das Institutas de João Calvino. Neste segundo vídeo, vou estar falando um pouquinho sobre o surgimento da obra e como ela está dividida na sua estrutura principal. Então, essa obra de João Calvino, ela teve a sua primeira edição no ano de 1536. E ele, ao escrever esta obra, ele tinha o objetivo de escrever um breve resumo das doutrinas da fé cristã, principalmente sob uma perspectiva protestante, já que a maioria dos escritos da época, principalmente os escritos dos reformadores, eram escritos mais de base apologética, em que entrava as questões de defesa dos pontos de vista divergentes entre os católicos romanos e os protestantes. Mas como na época ficou um vazio, uma lacuna acerca da abordagem das doutrinas fundamentais da fé, principalmente como os protestantes viam, foi aí que Calvino entrou nessa brecha. Então essa obra ela surgiu em 1536 e logo no seu início Calvino escreveu uma carta ao rei da França, que está lá escrita nessa obra, em que ele defende a fé protestante como uma fé genuinamente cristã, ou seja, uma fé que não é nenhuma novidade, mas antes ela se baseia num firme fundamento. E esse firme fundamento, durante séculos, é o fundamento das Escrituras. E ele escreveu assim nessa carta. Então, essa primeira edição, que foi escrita em latim, de 1536, em 9 meses ela logo se esgotou. Tamanho foi o sucesso. Por ter sido escrita em latim, ela atingiu várias nacionalidades dessa forma. Então, a partir de 1539, com a segunda edição, essa obra foi se ampliando. Se ampliou de uma tal forma que já em 1541 ele se viu obrigado a escrever as Institutas na sua própria língua-mãe, o francês, já que Calvino tinha sua origem na França, em Noyon, mais exatamente. Então, dessa forma, ele se sentiu na obrigação de trazer o ensino evangélico para os protestantes da França, na sua própria língua materna. Então, a partir disso, houveram várias edições das Institutas, em que surgia uma edição em latim e outra edição em francês, que quando chegou no final de tudo, ou seja, a sua última edição, em 1559 em latim e em 1560 em francês, a obra, que era uma pequena obra de bolso, que não chegava a 516 páginas, acabou se tornando em 4 livros. E esses 4 livros, eles tratam da seguinte estrutura da fé cristã. O livro 1, ele tem o seguinte título: sobre o conhecimento de Deus, o Criador e Supremo Governante do Universo. Tem um total de 18 capítulos esse livro 1. O livro 2, ele trata sobre o conhecimento do Deus Redentor em Cristo, que foi revelado antes aos patriarcas pela lei e depois a nós pelo Evangelho. Um total de 17 capítulos. O livro 3 fala da maneira de receber a graça de Cristo e que frutos nos advêm daí, e que efeitos seguem a tudo isso. Tem um total de 25 capítulos. O livro 4, dos meios exteriores ou auxílios dos quais Deus se serve para chamar-nos à companhia de Cristo, seu Filho, com o fim de nos mantermos unidos a Ele. Total de 20 capítulos. Então, dessa forma, as Institutas acabou se estruturando em 80 capítulos. Então, eu procuro assim, nesses pequenos vídeos, trazer um resumo de cada um desses capítulos. No nosso próximo vídeo,
estaremos abordando o livro 1, capítulo 1. Então, toda essa obra vai se basear toda essa estrutura que eu for explicando assim brevemente, se baseia na estrutura da tradução espanhola de Cipriano de Valera, que considera assim mais didática para o objetivo que tenho aqui de convidar você a meditar e conhecer um pouco mais da raiz da teologia reformada. Então, dessa forma, lhe despeço, desejando uma noite de bênçãos em Cristo Jesus, e continue acompanhando o canal Querex Christu, e marque o seu gostei e marque a sua inscrição neste canal, tá bom? Que assim, mais uma vez eu digo, Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus.